Boa noite, meus alunos, tudo bem? Aqui é a terceira aula do Técnico Edificações de 2020. A aula é de Tecnologia da Construção Civil, tá bom? Como falado, a gente vai entrar um pouco no assunto do Light Steel Framing, tá bom? É uma tecnologia, umas das que a gente pediu para procurar, né? Para vocês pesquisarem para fazer o trabalho. Sobre o trabalho, eu vou falar na próxima aula, tá? Nessa aula do dia 31/8 eu não vou conseguir fazer lá ao vivo por motivos de trabalho, eu vou viajar. Então eu vou fazer um breve resumo e uma introdução para vocês, para a gente já introduzir essa matéria e essas técnicas aí de construção civil na aula de vocês, tá bom? Alguns de vocês já entregaram o trabalho para mim, tá? Eu vou falar do Light Steel Framing, que é uma técnica de construção de sistema industrializado e que ela já é aplicada no exterior, nos Estados Unidos, França, Europa, há um bom tempo. Existem vestígios de alguns pontos da Europa de 1870 e nos Estados Unidos de 1930, meados da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Ela é um sistema construtivo rápido, não demanda muito material, é por placas, né? Na verdade, esse sistema ele surgiu como wood frame, que é o fechamento no lugar do steel, que é o metal, era se usados ripas de madeira, 10 centímetros, 12 centímetros, feito toda vigamento e parafuso das partes e depois fechamento dos vãos com placas de madeira. Esse sistema, ao longo do tempo, ele foi se aperfeiçoando com as novas tecnologias da construção e chegamos ao Light Steel Frame, tá? O Light Steel Frame, ele tem tantos perfis que você compra e corta ele em loco, e também tem hoje algumas empresas, a Smart, que ela faz a obra engenheirada. Você manda o projeto da sua casa, eles já vão fazer o perfil do tamanho de cada parede, já vai vir instrução de montagem. O banheiro tem 1,80 por 2,80. Vai vir os perfis todos desse tamanho com os travamentos, aonde a porta, os contramarcos das portas, tudinho, só como se fosse um Lego para você montar. E também tem aquele que você compra o perfil na loja e você mesmo corta ele no local e vai fazendo de acordo com as medidas do projeto, tá? Então, o Light Steel Frame que engenheirado, ele é um pouco mais caro, mas ele reduz drasticamente o tempo de execução, porque você faz todo o planejamento anterior e quando chega na obra já chega tudo certo. Só as placas que tem os tamanhos padrões de OSB que você tem que fazer os cortes e os travamentos dela de acordo com o manual técnico dela, tá? Como eu falei, o Light Steel Frame é um método construtivo amplamente já utilizado em alguns países mais desenvolvidos. No Brasil, a última pesquisa que eu vi, que quando eu fiz o curso em Ponta Grossa, era 3% de aplicação dessa tecnologia no Brasil. Para você ter ideia, nos Estados Unidos é 70 a 80%. No Chile, que é um país bem menor que o Brasil, eles já estão chegando a 33% de casas em light steel frame. É, esse tipo de material ele é aplicável em muitas coisas, obras residenciais, industriais, fechamento de galpão. Alguns postos de gasolina estão usando esse tipo de material para se fazer as lojas de conveniências. Tem uma rede grande aqui no Brasil que está fazendo, e isso cada vez mais está sendo. Como eu disse para vocês na aula passada, a grande dificuldade do Brasil para a gente fomentar isso e aplicar isso de vez no mercado é a qualificação dos profissionais, desde o engenheiro, que vai ser o calculista, o cara que vai fazer
interface, essa mudança de um projeto de alvenaria para o steel frame, até o profissional que vai migrar da parte de alvenaria para a parte de montagem, que a obra em steel frame é uma montagem, né? Você faz o radier, dependendo do cálculo de peso, de 10 a 15 centímetros, e depois você faz toda a marcação da casa e vai começar a fazer a obra em cima daquele radier. Então você já vai prever aonde vai ser a saída de esgoto e entrada de água e de energia por baixo do radier, e o resto da casa todo montado em cima dele. Entendeu? Nesse sistema de você colocar a alma, que a gente chama, no chão, e começar a fazer os parabolts, você subir toda a estrutura, travar ela para depois começar o fechamento com as placas OSB. As placas OSB não são as mesmas de madeirite, tá? Ela tem toda uma tecnologia diferente para que quando ela se movimenta, porque a casa ela tem esse movimento previsto, ela não cause nenhuma fissura. Então, quando for montar uma casa, se tiver a oportunidade de montar ou fiscalizar a montagem desse tipo de construção, verifique bem o manual de construção, pelos travamentos, pela junta de dilatação, que se eu não me engano é de 1 a 2 milímetros, tá? As vedações com silicone, mastique, PU, quais que elas permitem de acordo com cada fabricante, porque caso tenha um pós-obra, uma patologia nessa construção, o fabricante vai mandar um técnico para investigar. A construção de steel frame, ela tem uma vantagem em relação à construção de alvenaria, que a garantia dela é de 10 anos. A construção em alvenaria, a garantia que prevista nas NBRs e até por lei é de 5 anos iniciais, né? A estrutural é 20 anos, mas as de fissura, de descascamento de parede, algumas coisas que não requer manutenção anual, alguns itens, você tem essa garantia. A steel frame é 10 anos, mas salve se você fez de acordo com o manual técnico previsto do fabricante. Cada material, a alma, o steel, que a gente chama de alma, metálico, dos parafusos, distância de parafuso, tipo de parafuso, USB, travamento, junta, a manta, a prova d'água que não deixa molhar esse USB, a placa cimentícia e a fita e tudo aquilo que tem até chegar no acabamento de tinta, tudo isso tem um manual técnico de aplicação, como na construção civil também. Aplicação de argamassa, tanto de água por argamassa. Isso, só que na construção civil a gente ficou naquela coisinha arcaica, né? De não seguir tanto o manual, vai no achismo mesmo do pedreiro e ninguém se preocupa com o pós, né? E às vezes quando acontece o pós, ninguém procura um fabricante, né? A ideia de se ter como que diz? De ter essa preocupação com a aplicação, de seguir mais tecnicamente as coisas, traz como fala, industrialização melhor na construção civil, uma perda menor e uma otimização em cada etapa. Então você traz uma conscientização melhor no seu funcionário, tá? Algumas pessoas fazem a fachada, o prédio de bloco estrutural, bloco de vedação, viga pré-moldada, e somente a fachada se faz com steel frame, tá? Alguns painéis arquitetura de fachada tem muito isso aqui de comercial, industrial, porque às vezes o prédio é alugado, o cara muda aquela fachada, um layout diferente. Quando ele termina o período de aluguel ou ele quer sair, mudar de ponto, essa fachada é bem mais fácil retirada e feita outra por conta
processo de desmontagem bem mais rápido e limpo de se fazer do que você quebrar toda uma fachada de alvenaria, alguma coisa parecida, tá? A composição, como vocês estão vendo aí, da parede de, de drywall, de steel frame, que na verdade o drywall vocês consideram como fechamento, parede de vedação, e o steel frame é o estrutural, é o que se faz a casa, é externo, tá? Internamente, o steel frame ele perde a largura um pouco, fica um pouco mais esbelta a parede e ele fica quase parecido com um drywall. Por você ter que colocar e pendurar armário nessa parede steel frame, você coloca o USB para dar suporte para que o armário seja pendurado, para que um guarda-roupa seja instalado, algo mais estrutural. Mas basicamente, se você pegar as paredes externas da casa, vai ser esse contexto, tá? É, a estrutura de aço, no meio para você conter o calor externo e frio, para você ter uma qualidade térmica melhor dentro da casa, você tem três opções no mercado: a lã de vidro, a lã PET e a lã rocha. Nessa mesma sequência, a lã de vidro ela é mais barata para se colocar, mas a melhor é a lã rocha, de rocha. Só que ela é bem mais cara, tá? E tem que ver muito a questão do custo para o cliente, o que ele vai querer. A lã de vidro atende, mas a lã de rocha é melhor, tá? O painel USB, como eu expliquei para vocês, não é uma Madeirite, é um painel específico para drywall, tá? Essa mantinha que vocês estão vendo aí, barreira d'água, ela tem que vestir todinha a parede e ela sobe na parede até uns 15, 20 centímetros. Eu mandei o manual técnico para vocês, depois vocês confirmam essa medida comigo, tá? E depois tem toda a outras o EPS isopor, alguns casos se colocam, tá? Essa telinha de fibra de vidro, ela é somente para quem quando você decide colocar o base coat, que é como se fosse uma argamassa cimentícia, para que ela fique com a textura de um reboco no final de tudo, só para vocês familiarizarem, tá? E a tinta, normalmente quando vai se aplicar piso, revestimento, é legal passar o base coat. No próprio steel frame, nas lojas que vendem material para steel frame, você tem algumas aplicações com algumas placas em PVC, que ela já às vezes imita tijolinho, já imita alguma coisa que já faz acabamento final e você não precisa de fazer esses processos da tela de vidro, da tela de fibra de vidro, do base coat e da tinta. Você já põe ela direto na parede, tá, gente? Essa composição interna que eu falei para vocês, que ela assimila mais em relação ao drywall, tá? Aqui também eles estão indicando o base coat. A própria empresa sempre vai querer que você coloque o base coat. Por quê? Claro que dá uma qualidade melhor, dá uma textura melhor, que parece que é um reboco. Mas internamente você vai acabar na membrana ou na placa cimentícia. A gente tira a placa cimentícia e coloca a placa de drywall. O USB você coloca somente na onde tem guarda-roupa, vai instalar alguma bancada ou pendurar alguma coisa, você coloca uma faixa de USB na altura mais ou menos que você vai prever o seu parafusamento e embuchamento do seu guarda-roupa ou armário, tá? Voltando no conceito estrutural, acústico e térmico, para vocês terem uma ideia, a parede de 15 centímetros de espessura, ela tem a mesma capacidade acústica e térmica se fosse uma parede de alvenaria de 40 centímetros. Então, vocês ganham no peso por metro quadrado, que se eu não me engano, uma parede de alvenaria pesa por metro quadrado de parede, considerando tijolo, reboco, ela pesa 50 quilos, se eu não tenho uma ideia, 50, 60 quilos. E a parede de drywall pesa nem 10 quilos, tá?
Essas medidas eu estou falando para vocês, mas depois eu confirmo com vocês no caderno técnico, tá bom? Mas você diminuindo o peso por metro quadrado, você diminui como fala, a necessidade de uma fundação maior, você diminui a necessidade de um gasto excessivo de concreto. Então, assim, você vem caindo todos os custos anteriores para se ter uma casa de light steel frame. Então, quando a gente pensa em custo, que vai ser nos próximos slides, vocês vão dar uma olhada nisso, tá bom? Voltando à chegada no Brasil do steel frame, para vocês terem uma ideia que o início dele nos Estados Unidos, que eu falei que foi em meados de 1930, ele chegou em 1900, nos anos de 1990 e não foi nem no início. Ó. Se eu não tenho uma ideia, tem alguns registros de algumas obras de 1997 no Brasil, que é uma das primeiras obras de light steel frame, que foi, eu acho que foi no Rio Grande do Sul, essas primeiras obras, tá? Então, de lá vem crescendo a comunidade de empresários, de arquitetos, engenheiros, projetistas, fomentando isso no Brasil, para se ter uma norma regulamentadora. Para você ter uma ideia, até 2016 não tinha uma norma regulamentadora, ela não era uma construção reconhecida pela Caixa Econômica Federal, então ela não tinha aprovação de crédito para esse tipo de construção. Então, é tudo um processo que vem surgindo nesse tempo todo para que as coisas tomem um volume e até uma aceitação do próprio governo para que essa introdução no Brasil desse tipo de construção seja mais com mais embasamento, entendeu? Nós temos normas de fabricantes de cada item, OSD, os perfil metálico, todos têm uma norma separada de aplicação. Mas hoje, 2020, nós temos agora as coisas mais consolidadas, mas até 2017 não tinha. Conseguiram em 2018 a aprovação da Caixa como sistemas construtivos, como fala, sistemas construtivos alternativos na Caixa. Aí você, como engenheiro, tudo você consegue aprovar agora. Mas olha para você ver, de 97, vamos colocar, até 2017, foram 20 anos para se conseguir na Caixa Econômica um financiamento em relação a esse tipo de construção. Então são 20 anos em um processo bem vagaroso para que isso se torne realidade no Brasil para pessoas de baixa renda, tá? Tem gente que não precisa financiar e já compra o material todo à vista e faz a casa. Para quem tá querendo entrar nesse ramo de light steel frame, e a principal pergunta é o custo em relação à alvenaria. Quando a gente vai oferecer para um cliente, ele acha lindo. Normalmente o cliente que quer isso foi para os Estados Unidos, alugou uma casa lá, ficou e já veio com essa ideia e já conhece. Mas o cliente que não conhece, você quer apresentar, a primeira coisa que ele vai perguntar, preço, né? O preço é o que vai fazer o olho do cliente brilhar. O steel frame, ele tem uma série de vantagens fora o preço. É sustentável, é rápido, é acústico, é... O sistema Smart diz que pode montar e desmontar a casa duas vezes. Claro que o acabamento você vai perder, mas estrutural não. A garantia é maior que 10 anos de garantia dos produtos aplicados. É, ele é bem mais resistente que a alvenaria. Aqui no Brasil, graças a Deus, não temos isso. A furacão, a terremoto, abalo sísmico. Então ele tem um grau de flexibilidade maior em relação à alvenaria. Se você colocar palho a palho em relação aos serviços, se vocês olharem essa tabela que eu peguei para vocês aqui, a superestrutura de fechamento do Light Steel Frame é mais cara, sim. Tá aí, tá dando uma faixa de quantos? 35 para
R$ 18.000 a mais. Mas os outros custos de cobertura também, porque a telha é shingle, né? É mais barato que a estrutura de convencional que nós usamos. Mas se você olhar no preço final, tá dando R$ 25.000 em média de diferença numa casa. Não é muito, e essa diferença, se você colocar no papel o tempo de obra de um para outro, ela se paga. Porque uma mesma casa dessa você construir em, vamos lá, uma casa de alvenaria 7 meses, essa você constrói em 3. Então esses R$ 25.000 dividido em 3 aí, você vai ter uma economia desses funcionários que vão estar a mais. A diferença é que você que vai ter que aportar mais dinheiro em pouco tempo. Mas assim, quem tá com um conceito, uma mente, o cliente que tá com conceito aberto e você técnico, que é o responsável por vender esse tipo de produto, por fomentar isso e querer aplicar essa tecnologia de uma forma melhor no Brasil, você é essa chave. Você tem que estudar cada material, você tem que ver vídeo, ver material técnico, tudo. Se tiver a oportunidade de visitar as obras, para isso estar dentro de você já e você passar de uma forma confiante isso. Porque a maioria das vezes o profissional se perde porque ele mesmo não conhece o produto que ele quer vender. Isso é o pior erro, porque aí o cliente não vai sentir segurança, ele já não sente, porque aqui no Brasil a gente tem a como fala, o conceito do acústico, né, que é aquele efeito que você bate na parede e ela não é rígida como se fosse uma parede de alvenaria, que a gente sabe que ela é mais sólida, né? Então, mas esse conceito caiu por terra, porque se você estudar a parte estrutural, você sabe os conceitos estruturais e a distribuição de carga do steel frame. Isso, quando esse conceito está implementado na gente que é técnico, engenheiro, consegue se passar uma segurança melhor para o cliente, tá? Aqui eu passei outro para vocês dar uma olhada em relação ao material e mão de obra da alvenaria, que você está vendo aí do lado esquerdo, e lá de steel frame. Tá vendo? Da alvenaria 85.769. Isso é material, é valor da mão de obra. E o material 49.000. O valor da mão de obra em relação ao steel frame, o valor é bem mais caro. Mas o material, se vocês darem uma olhada, é quase o mesmo valor da alvenaria. Essas relações, elas são muito, como fala, ocasionais, porque depende muito do tipo da construção, tanto da alvenaria quanto da steel framing, tá? Tudo que você faz em alvenaria você consegue fazer em steel framing, tá? Mas nem tudo que você faz em steel framing você consegue fazer em alvenaria. Por conta dos vãos maiores, você até consegue fazer em alvenaria, mas tem que aumentar a seção da viga, tem que aumentar a estrutura de apoio e tudo, mas no steel frame você consegue otimizar maior os vãos livres da casa, do espaço comercial, por conta do peso específico do material, tá? Então isso é tudo uma relação de você pegar e colocar na planilha de orçamento e orçar realmente essa obra. Passar essa obra de alvenaria para steel frame, modificar esse projeto, orçar material por material e colocar na planilha e mostrar para o cliente. Porque assim, igual eu falava, quanto que custa o metro quadrado da sua obra? É muito difícil falar por metro quadrado, né? Porque a gente às vezes joga, o pedreiro ou o empreiteiro cobrou R$ 500 o metro quadrado, tá, mas qual tipo de. Isso é mão de obra. E o material? Qual tipo de material você vai aplicar? Qual tipo de piso, porcelanato? Tem porcelanato de R$ 60, tem porcelanato de R$ 400. Tem tinta de R$ 150 o 18 litros, tem tinta de R$ 600. Então, assim, é muito, muito variável o preço, ainda mais do acabamento. Então, é difícil você especificar o metro quadrado final da obra. Então, tem que ter uma análise muito crítica de cada produto, do cliente saber o tipo de produto que vai ser aplicado em cada fase e para depois a gente dar o preço final mais
fiel possível ao que ele tem a gastar. Alguma das coisas que eu falei para vocês é a sustentabilidade desse sistema, que é o que mais ele tem marketing, né? A gente falou de peso específico, falou de custo, falou, mas a geração de entulho nele hoje, nossa, é absurdamente menor do que da construção civil. Quem já mexeu com prédio, sabe, o pessoal fala, né, cada 3 prédios que se constrói, o entulho e o que se jogou fora, aí você constrói outro. E nessa ilustração aqui é bem mostrado mesmo isso. Enquanto o steel frame, ainda mais naquele tipo de perfil engenheirado, que já vem os perfis do tamanho de cada parede, você não tem desperdício nenhum, quase. Só alguns cortes de USB, porque você vai se perder, mas acaba até usando no decorrer da obra. E enquanto a alvenaria, você perde 20 a 25% de quebra de tijolo, quebra de um monte de coisa. Madeira, vigamento, né? Madeiramento para vigamento para forma. Antigamente se usava muito, hoje tá mais ou menos equilibrado em 50% para cada lado. Os escoramentos com eucalipto. Agora o pessoal tá alugando aqueles de metálico, né? Que fica bem melhor, bem mais estável e você consegue reaproveitar ele em outras obras, alugando para outras obras e não tem tanta madeira desperdiçada, porque você vê no final da obra tanto de madeira que tem ali só de escoramento, é absurdo. E para vocês terem uma ideia do gasto de material e do volume que isso causa, uma vedação de 2,88 metros quadrados, que é pequena, você usa 2 placas de cimentício, de USB, enquanto isso você usa na mesma área 78 tijolos desse maciço. Olha para você ver a diferença e a sujeira, né? Só que isso que faz, né? É o tijolo, é o cimento, é água, é tudo que se faz na produção de 2,88 metros quadrados de parede. Gente, é isso. Aqui tem alguns links que eu mandei para vocês, monografia da escola, tem alguns vídeos de estruturais, como fala, de testes estruturais, de custo-benefício do, do steel frame. Tem muita coisa legal pra gente, a gente fomentar mais isso em vocês. Eu fico à disposição de vocês para poder explicar alguma coisa que vocês ficarem em dúvida. A gente vai entrar mais tecnicamente nesse conceito dessa aula, que eu acho que tem muita coisa pra gente conversar. Tem telhado ainda para se falar que a gente não falou. Tem instalação de piso, tem a parte de estrutural, vou falar algumas coisas para vocês de travamento estrutural, de conceitos, que eu acho que é legal para vocês aprenderem também, tá bom? Até a próxima, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus aí.